Quando voltar às aulas, não sei quando, né, mas assim, presencialmente, né, que logo vai começar a aumentar o número de alunos para começar a ir na escola. Por enquanto está 10%, logo vai passar para 20%, né, até sair a vacina, né. Regionalização do espaço mundial. Quais são os critérios? Então, nós vimos que regionalizar é dividir, é classificar um espaço, né, a partir de um critério. E existem diversos critérios que a gente usa para regionalizar o espaço, como continente, população, clima, relevo, né, economia, IDH e assim por diante. Então, nós vimos também a divisão alguns exemplos na divisão do mundo, né? Tinha como a primeira atividade, era um mapa que eu mostrei para vocês, e vocês tinham que dizer qual foi a regionalização apresentada. Então, a resposta daquele mapa fala sobre a divisão do mundo em 3 partes. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Então, aquele mapa que foi apresentado com atividade, essa era a resposta. Lembrando, gente, não podemos esquecer que a partir de 1990, que acabou a Guerra Fria, porque essa divisão foi feita durante a Guerra Fria, que era a guerra entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética, essa divisão hoje nós não usamos mais. Por quê? Porque o socialismo quase não existe mais, né? Depois desintegrou a União Soviética, as repúblicas que faziam parte da União Soviética se tornaram independentes, então não existe mais, vamos dizer assim, o mundo do socialismo. Então hoje a gente não usa mais essa divisão. E na próxima aula a gente vai falar qual está sendo a divisão utilizada hoje. Vamos ver mais alguma coisa, só para lembrar, né? Então, a teoria do mundo, o mundo bipolar. A segunda atividade era o mapa do Brasil, tinha que dizer quais regiões estavam divididas, né? Do mapa, foi fácil. Agora a gente vai pegar o caderno que a gente vai para a terceira questão. Terceira questão. O que você entende? Vamos virar aqui, tá? Terceira questão. Desculpa, é o que você entendeu da expressão abre aspas, teoria do mundo? Então, novamente a pergunta. A terceira pergunta, tá? Atividade. O que você entendeu da expressão, abre aspas, teoria do mundo? Fecha aspas. Deixa, gente, umas 5 linhas aí, que eu vou passar para outra atividade para a gente fazer tudo uma vez só. Deixa eu já pegar a atividade aqui. Só um minutinho, gente. Nossa, deixa eu baixar esse som aqui. Área de trabalho, terceiro ano, regionalização mundial. Isso.
quarta atividade. Observe a imagem. Observe a imagem da Terra visto à noite. Então, quarta atividade. Observe a imagem da Terra visto à noite. Já mostro para vocês a imagem, tá? Primeira pergunta, letra A. Pergunta desse daí mesmo. Essa imagem da Terra, é semelhante a qual regionalização do espaço mundial? Vou repetir a pergunta. Essa imagem da Terra é semelhante a qual regionalização do espaço mundial? Vou mostrar a imagem para vocês, gente. Vamos responder no chat, tá? Para a gente ir interagindo. Então, observe esta imagem. Deixa eu tentar aqui. Isso aqui é uma imagem do planeta Terra visto à noite. Tá? Então, esta é a pergunta. Essa imagem da Terra, qual foi o critério que usaram para fazer a divisão do espaço mundial? Ela é semelhante a qual critério? O que foi usado aqui para destacar, para dividir aqui o espaço? 2 minutinhos para pôr no chat. Vamos ver as respostas que estão aparecendo. Caio, as luzes acesas? É por aí mesmo. Giovanni, a iluminação? Sim. Então a gente pode entender o que dessas luzes acesas? O que a gente pode entender sobre a iluminação? População? Também, com certeza. Então vamos observar que qual critério foi utilizado aí sobre a Giovanni, quanto mais desenvolvida, maior a iluminação? Corretíssimo, Giovanni, certinho. Então nós estamos vendo aqui que, vou voltar aqui novamente para vocês darem uma olhada, nós estamos vendo que essa imagem usou também a concentração urbana, né? Concentração urbana, concentração de população também estão corretas. Por quê? São as luzes que representam a cidade, né? Porque na cidade que tem as luzes, no campo não tem. Então, usamos aí da questão da concentração urbana do mundo. Quanto mais luzes, mais cidades, mais pessoas, né? E mais desenvolvido também é o lugar, como disse o Giovanni. Então observe, gente, aqui, ó, deixa eu ver se eu estou conseguindo pôr bem. Ó. Por exemplo, vejam nos Estados Unidos,
quantas luzes, mas principalmente nessa região concentra-se maior parte de luzes ainda. Vamos ver o Brasil. Onde que a maior parte de concentração de cidades e pessoas no Brasil está? Está aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, essa faixa litorânea aqui, ó. Então aqui que está a maior parte de concentração na população brasileira. Veja o norte do Brasil, não tem a floresta amazônica. Quase não tem luzes. Veja a região centro-oeste, poucas luzes. Vamos ver a Europa. Olha a Europa, quantas luzes. Tudo isso aqui são cidades, a parte urbana, né? Olha aqui na Europa, aqui na Rússia, na Índia, na China, no Japão, né? Arábia. Agora vamos ver a África. Só mais aqui, ó, na parte da África do Sul e aqui no norte da África. Olha o restante, né? Quer dizer, quase não tem cidades e pessoas nessas partes onde quase não tem luz. Aqui é o deserto do Saara, né? Então quase ninguém. Aqui, olha, muito frio aqui na Rússia, então não tem quase cidades. Aqui nós temos o deserto da China, também quase não tem cidades. Aqui a gente tem o deserto da Austrália, também quase não tem cidades, né? Então, esse mapa está mostrando isso, realmente. É a questão da concentração urbana, quanto mais luzes, mais cidades, mais pessoas se concentram. Também, se a gente for ver, são as partes mais desenvolvidas, né, que existem nos países, né? Como nós observamos agora. Estão de parabéns, é isso mesmo. Né? Então, respondendo à questão da letra A, foi a concentração urbana do mundo. Pode colocar aí quanto a iluminação, quanto mais luzes, mais cidades, mais pessoas, mais desenvolvimento, né? Esta é a questão 5. Agora a questão... Desculpa, gente, questão 4. Questão 5. Vai ter um outro mapa, tá? Então vocês vão colocar ela. Observe o mapa e responda. Vou colocar aqui o mapa. Serão 2 perguntas relacionadas a este mapa. Ai, minha bateria está acabando. Dá um pouquinho, gente. Só um minutinho que eu vou carregar o celular. A bateria não está aguentando até 12:30. Pronto. Nossa, não imagino quanta gambiarra eu tive que fazer aqui, né? Falo para vocês. Até o tripé não quer parar hoje. Bom. Então, agora a questão 5.
Observe o mapa e responda. Letra A. Em qual continente em qual continente encontramos os países com menor IDH? Voltando, em qual continente encontramos os países com menor IDH? Letra B. Quais os dados considerados para a análise do IDH dos países? Repetindo, quais os dados considerados para a análise do IDH dos países? 2 minutinhos para responder, gente. Isso, Giovana. Responda aí no chat. Chat, cada um fala de um jeito. Para responder aqui. Então, 2 minutinhos para responder a questão A e a questão B. Letra A. Caio, continentes Oceania, África e Ásia. Caio, a pergunta é: em qual continente encontramos os países com menor IDH? Ixi. Continentes Oceania, África. Tudo bem, Giovanni? Continente africano é onde mais tem IDH baixo. E a questão B, gente? Para a gente calcular esse IDH dos países, o que a gente analisa? Então vamos ver. O Giovanni disse que. Não, Cauã disse que a educação, a saúde e renda. Muito bem, Cauã. O Caio disse que a educação e a renda. Isso mesmo, Caio. Vocês estão espertos. Contente com vocês. Então, vamos ver agora novamente aqui o mapa. Então, observando aqui o mapa, gente, o IDH, que é o índice, o que é IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, não confundam, gente, o IDH com o índice de Gini. O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo ele estiver de 1,
mais desenvolvido é o país. E quanto mais próximo estiver do zero, menos desenvolvido é o país. Gente, só um minutinho que meu filho está me chamando. Só um minuto. Ai, gente, me desculpa, mas é que meu filho, não falei para vocês, ele é especial, então ele não sabe a questão do esperar, tá? Então, às vezes eu tenho que ver o que ele quer. Então, voltando aqui, gente, o IDH é um índice de desenvolvimento humano que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido. O índice de Gini, ele é diferente. Ele é um índice para ver a distribuição de renda no país. Tá? E também a numeração vai também de 0 a 1, mas é o contrário. Quanto mais próximo do 0, melhor é a distribuição de renda. E quanto mais próximo do 1, pior é a distribuição de renda. Então não confundo o IDH com o índice de Gini. Tá? Mas nós estamos falando aqui do IDH. Então, os países que estão pintados em roxo, o IDH deles é baixo, é menos de 0,500. Tá? Então, nós observamos aí que nós temos a Bolívia, né? No caso aí com o IDH baixo. Eu não sei por que não está nesse mapa, mas o Paraguai também tem um IDH muito baixo, viu, gente? Não sei por que não colocaram, pintaram o mapa aí. Bom, mas enfim, nós temos aí a Mongólia, a Índia, alguns países aí do sudeste asiático. A Austrália, gente, não tem, tá? Então, na Oceania, esses países fazem mais parte do sudeste asiático, tá? Então quem colocou Oceania, não. Então observe, quase todo o continente africano tem o IDH menos de 0,500. Em qual continente, ele fala uma pergunta só, então ela pergunta, em qual continente encontramos os países com menor IDH? Então ele perguntou um continente, tá? Então qual continente é? Continente africano é a resposta. Lembrando, gente, agora, quem que tem os países que estão pintados em laranja é de IDH médio, que vai de 0,500 a 7,99. Tá? Então veja que o Brasil está no IDH médio. Tá? A África, nós temos somente duas, Argélia e outro país, porque aqui tem petróleo, tá? Por isso que eles estão aí no médio. Gente, isso é a média. Por quê? O IDH aqui, por exemplo, na região sudeste é muito maior do que o IDH da região norte ou nordeste. Tá? Então, o Brasil, a média do Brasil é IDH médio. Então, tudo que os países que estão pintados aí de laranja tem o IDH médio. Tá? E os países que estão pintados em verde tem o IDH alto, que tem de 0,800 e mais. Estados Unidos, Canadá, a parte ocidental da Europa e a Austrália. Tá? Quais são os países que têm os mais altos IDH do mundo? Primeiro lugar, Noruega.
aqui no norte, aqui do continente europeu. O IDH da Noruega é 0,965, quase chegando no 1. Nenhum país ainda chegou no 1, tá? Sempre tem algumas coisinhas, né? Mas o primeiro lugar que tem o melhor IDH do mundo é a Noruega. Em segundo lugar vem a Islândia. Ó, a Islândia aqui, ó, é pertinho da Noruega, que é 0,960. Terceiro lugar, Austrália, 0,957. O Brasil está no número 69. O Brasil tem, o IDH médio do Brasil é 0,792. Quais são os países que têm os mais baixos índices do mundo? Níger, Serra Leoa e Mali, né? Que ficam todos aqui no continente africano, né? Esses países têm 0,311 a 0,338. Então são os países que têm os mais baixos índices de IDH do mundo. E a questão B: quais são os dados considerados para análise do IDH dos países? A primeira questão do dado é a questão da saúde, né? São 3 dados assim, né, um tripé, vamos dizer assim, 3 dados importantes. Saúde, por quê? Quanto mais desenvolvida é a questão da saúde, a medicina, maior é a expectativa de vida das pessoas. Então as pessoas duram mais tempo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a expectativa de vida está numa média de 75 anos, média, né? Enquanto que no Japão, por exemplo, a média de expectativa de vida lá é de 90 anos, né? Então, quanto mais desenvolvido o país, mais a medicina é desenvolvida, maior a expectativa de vida. Então, um dos aspectos, primeiro, a saúde, né? A questão da expectativa de vida. O segundo é a escolarização. Quanto tempo de estudo as pessoas, o estudo, né? Quanto tempo elas estudaram, né? Então a escolarização é outro item importante, né? Que é considerado, é outro dado importante que é considerado para analisar o IDH de um país. Questão da educação, a escolarização. E o terceiro item também importante que é utilizado é a renda per capita. Até vocês colocaram aí no chat muito bem. O que é a renda per capita? A renda per capita, você pega todo o produto interno produzido por um país e divide pelo número da população, para saber qual é a renda por cabeça, per capita, por pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Nem sei qual está o PIB do Brasil agora. Mas faz de conta que o PIB do Brasil, que é o Produto Interno Brasileiro, tudo que se produziu dentro do Brasil, foi de, vamos colocar aqui, 300 bilhões. Um exemplo, 300 bilhões. O que você faz? Você pega esses 300 bilhões e divide pelo número da população. 320 bilhões de reais, né? Divide por... A nossa população está em média 220 milhões de habitantes. Dividido o valor do PIB pelo número da população, 220 milhões, vai dar o valor da renda per capita. Quer dizer, a renda por pessoa, por cabeça, né? Então, o Brasil aí está no índice do IDH médio. Nossa, então, alguma pergunta até aqui? A gente deu para entender? Caio, olha, gente, agora vamos voltar um pouquinho na questão 3. O que você entendeu da expressão teoria do mundo? Tá, que nós não respondemos. Então, vamos voltar um pouquinho na aula de ontem, né? Que a gente
para só lembrar um pouquinho, a teoria do mundo, ela foi feita no período da Guerra Fria, lembrando, né? Onde a regionalização era feita em 3 mundos. O mundo era dividido em 3 partes. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo eram os países socialistas e o terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Então é essa a resposta da questão 3, tá, gente? O que significa, o que você entendeu da expressão teoria do mundo, né? Então foi usado na época da Guerra Fria, né? Onde o mundo era dividido em 3 partes: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Hoje nós não usamos mais esta regionalização depois que acabou a Guerra Fria. Né? Agora, gente, eu vou passar para vocês um vídeo. Anotem aí, que é a 6ª atividade. 6ª atividade, vídeo. A criação da ONU. É um vídeo curtinho de 4 minutos, depois a gente volta. Onde vocês vão fazer um comentário do vídeo, né? Dizer quando foi criado, por que foi criado e como que ela está hoje. Só lembrando, gente, a criação da ONU foi em 1945, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos passar este vídeo. Vou colocar aqui para vocês. Coloquem no caderno, vídeo, criação da ONU. Vocês vão fazer o comentário do vídeo. Só deixa eu abrir a página lá do vídeo. Eu estava ainda nas atividades, né? E eu ainda vou esse final de semana organizar tudo, tá, gente? Vou pôr, eu tô tendo uma aula atrás da outra, pôr os slides, os vídeos, tudo no grupo para vocês depois fazerem, tá? Então, deixa eu ver se está dando para assistir. Dá. Então vamos começar com o vídeo, a criação da ONU. O ano era 1945. Outubro de 45. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. But the United Nations lives. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. My decision, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição, um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. Um acaso porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU, mas como titular morreu,
Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em 2 momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável, né? Entre os países emergentes na época, né, o chamado terceiro mundo, hoje emergentes, entre os países do terceiro mundo, né, o Brasil exercia um papel de liderança, né? Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. The hungry man is an hungry man. We should not confuse the signing of agreements with the solving of problems. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Having been vanquished and consigned to the past. We are all in this together. No country can opt out of global warming or fence in its own private life. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. Então, esse vídeo mostra, né, a criação da ONU. Um vídeo curtinho, mas muito importante. Então, o que vocês vão fazer no caderno? Vai fazer um comentário deste vídeo, né? Vou também tentar, depois vou passar por no grupo, né, para vocês assistirem, né? O que é importante a gente destacar no comentário? Quando que ele foi criado, né? Foi após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, então já tem mais de 70 anos. Onde fica a ONU, né? Fica lá em Nova York. Veja a importância do Brasil na ONU, né? Como foi um diplomata brasileiro que fez a abertura, né, da ONU lá quando fazem a Assembleia Geral, até hoje ainda segue esta mesma ordem. Quando vai fazer a abertura da organização da parte geral, o Brasil envia um representante, é o Brasil que faz a abertura, né? Devido ao diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Veja que no início, gente, a ONU foi criada somente para a paz, né, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, para manter a paz, a amizade, a ordem nos países. Hoje, não quase, ela, lógico, ela continua fazendo isso, mas ela abriu muito o seu leque de trabalho, né? Então, a ONU hoje, ela trabalha, por exemplo, como nós vimos aí, nas eleições, né? Vacinação, combate à fome, as mudanças climáticas, a parte da educação, dos direitos humanos, né? Então, hoje ela abriu bastante, né, a questão do seu trabalho. Então, não é mais somente a paz entre os países, como muita gente ainda responde. A gente pergunta qual é a função da ONU: manter a paz entre os países. Também manter a paz, né? Que daí tem o órgão da segurança nacional, mas da segurança mundial, mas também
ela está abordando vários assuntos relacionados ao bem-estar da comunidade, da sociedade, né? E nós vimos aí que existem hoje, atualmente, 193 países, né, que fazem parte da organização da ONU. Vocês podem perguntar, mas quantos países tem no mundo? Tem um pouquinho mais de 200. Então, a maior parte dos países fazem parte da ONU, da Organização Nacional, né, da Organização Nacional das Nações Unidas. E lembrando que como que eles sobrevivem? Com a contribuição desses países. Esses países contribuem para fazer esse trabalho humanitário, principalmente, que a ONU vem desenvolvendo ultimamente, principalmente a parte humanitária e principalmente ao meio ambiente. Né? Contribuições desses 193 países. Né? Então, deixa eu dar uma olhada. Já acabou a aula, gente. Já. Vocês deixem tudo no caderno, tudo registradinho, que depois a gente vai fazer a análise, tá? Obrigada pela participação, gente. Tchau. Beijos para todos. Tchau, gente.